Intuição versus lógica. Boa noite, senhores. O vídeo de hoje nós vamos tratar exatamente sobre esses dois temas, sobre a intuição e sobre a lógica. Mais aprofundadamente falando, ou mais superficialmente falando, nós vamos tratar sobre o que é a intuição e vamos tratar o que é a lógica, certo? Ou seja, esses dois instrumentos importantíssimos para o desenvolvimento da matemática. E eu vou ler aqui como base o artigo, como vocês estão vendo aí na tela, do Henri Poincaré. É exatamente esse tema que eu quero ler, e ele vai falar sobre intuição e lógica em matemática. Então, vou me embasar e eu vou ler aqui para vocês e vamos discorrendo acerca do assunto. E sendo que é um tema extremamente importante e o Henri Poincaré ele vai esclarecer através de variados exemplos matemáticos, e tem um exemplo, inclusive, que ele vai dar um exemplo de xadrez ali do jogo, que é muito interessante para a galera que segue a lógica ou pelo menos prova coisas baseada na ferramenta só lógica, e pessoas baseadas apenas na intuição, porque a intuição é apenas uma ferramenta que faz você ver mais longe, ver o fim mais longe, mas a lógica vai trazer o instrumento de rigor para a intuição, provando se ela é verídica ou não, porque a intuição muitas das vezes ela pode te levar para um patamar horrível, né? Ou seja, um patamar errado, uma interpretação errada, um fim errado, né, um caminho errado, tá? Uma interpretação muitas das vezes errada. Então, por isso que a lógica, qualquer instrumento de teorema, proposição, corolários, efetivamente, ou até mesmo uma base boa de definição, mas a gente não está discutindo base aqui, instrumento lógico puro, como a gente discorreu sobre verdade relativa e verdade absoluta, não é isso que nós estamos tratando, mas nós estamos tratando exatamente do que é a intuição e do que é a lógica. Eu só vou fazer um breve comentário que a intuição, ela é um sentido de que não necessita de uma prova. Ela é apenas aquilo que ela é. Ou seja, eu já vou ver o resultado de longe sem passar por uma prova específica, sem passar por uma comprovação. Então, apenas eu estou vendo, eu vejo o que acontece e pode ser verdade ou não. Por isso que a intuição não muitas das vezes leva em consideração os sentidos da pessoa, mas às vezes realmente a pessoa acaba tendo como denominação um sexto sentido, por exemplo, né? Claramente, para quem é cristão, a gente diria que para uma pessoa que é cristã seria o Espírito Santo orientando a pessoa. Mas a gente vai trazer e nesse artigo eu vou ler aqui e discorrer em relação ao segundo tema. Eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar no card aqui e na descrição do vídeo exatamente sobre para que vocês possam ler mais sobre esse tema, que é um tema importantíssimo. Inclusive, não é só esse tema que o Henri Poincaré, ele discorre, né? Jules Henri Poincaré, que foi um matemático francês, e ele é conhecido como o último matemático universalista, porque ele foi filósofo, ele foi também matemático, físico, né? E, enfim. E é muito interessante isso, as anotações dele é muito interessante. Tem um livro que eu já li dele, chama Ciências e Hipóteses, que ele vai discorrer acerca, que vai fazer uma construção, ou seja, ele começa lá no conjunto dos números naturais axiomas de Peano, não é esse o nome propriamente dito, mas ele começa com números e vai fazendo o discorrimento, né? Inclusive a minha área de especialização, que é análise em variedades, um pilar central dessa matéria é justamente o lema de Poincaré, que é um lema muito forte sobre uma variedade circuntrátil, tá? Então vamos lá, bora discorrer em relação ao tema. Eu vou lendo aqui e a gente vai comentando. Então isso aqui é Intuição e Lógica por Henri Poincaré, que ele foi publicado Intuição e Lógica Matemática como parte de O Valor da Ciência em 1905. E foi traduzido aqui para o inglês. Eu vou deixar depois aqui para vocês. Então, como é que ele começa? Ele começa assim: é impossível estudar as obras dos grandes matemáticos, ou mesmo as dos menores, sem notar e distinguir duas tendências opostas. Ou melhor, dois tipos de mentes inteiramente diferentes. Uma espécie está, acima de tudo, preocupado com a lógica. Ao ler suas obras, somos tentados a acreditar que avançaram apenas passo a passo, à maneira de um Vauban que avança em suas trincheiras contra o local sitiado sem deixar nada ao acaso. Outra espécie guiada pela intuição e ao primeiro golpe faz conquistas rápidas, mas às vezes precárias, como ousados os cavaleiros da vanguarda. Então ele começa aqui com um raciocínio bem interessante sobre essa distinção entre matemáticos que estão preocupados mais com a lógica, com o passo a passo, com o rigor, com o encadeamento, e já aqueles que seguem apenas a intuição, né? Ou seja, a outra espécie guiada pela intuição, ela seria um resumo daquilo de pessoas que são
mais ousadas no tipo de raciocínio, não que elas vão obter de fato um resultado final bom, porque às vezes de fato ele pode seguir uma certa linha de raciocínio e ser completamente errado. Então o método não é imposto pela maneira tratada, embora diga frequentemente dos primeiros que são analistas e se chamam os outros de geômetras, ou seja, o geômetra aqui seria os que são seguidos pela intuição. Isso não impede que uma espécie permaneça analista mesmo quando trabalha com geometria, enquanto os outros continuam sendo geômetras mesmo quando se ocupam de análise pura. É a própria natureza de sua mente que os torna lógicos ou intuicionistas, e eles não conseguem deixá-la de lado quando abordam um novo assunto. O que ele está querendo trazer aqui? É claro que aquele que nasceu lógico, aquele que nasceu voltado mais para a intuição, né, que eles chamam de geômetras, é claro que isso não tira o vigor deles, o néctar, né? Porque eles nasceram, né? Eles usam que a própria natureza de sua mente, ou seja, eles nasceram assim. Então, para toda e qualquer área da matemática, levando para uma análise, levando para uma geometria, seja plana, riemanniana, ou álgebra, ou aritmética, ele sempre vai enxergar com uma ótica da natureza que ele foi criado, né? Ou seja, a natureza deles foi lógico, ou pelo menos uma natureza de geômetra, de seguir mais a intuição. Por exemplo, a área de homologia, por exemplo, a área de teoria das categorias, é uma área que, diria eu, foi proveniente de uma mente intuicionista, que seguia uma intuição, né? Porque a gente trabalha muito com superfícies, até mesmo áreas e morfismos, por exemplo. Mas se você pegar, por exemplo, o grande livro Os Elementos de Euclides, que ele tá os maiores, pelo menos todos os escritos da época de Euclides, que ele fez ele juntou todos os escritos de geometria plana, de números e etc. da época para matemática, e ele viu que, de fato, ali você tem um encadeamento lógico, ou seja, ele seria um livro de lógica ali, mas você pode trazer para um livro de intuicionista. Então ele fala, nem foi a educação que desenvolveu neles, uma das duas tendências e sufocou a outra. O matemático nasce, não se faz, e parece que nasce geômetra ou analista. Gostaria de citar exemplos, certamente há muitos, para acentuar o contraste, e começaria com um exemplo extremo. Tomando a liberdade de procurar luz em dois matemáticos. Eu não vou ler essa parte porque ele vai discorrer sobre dois matemáticos e isso não vai nos preocupar. Certo? Mas, por exemplo, ele fala assim, eu vou pular já para esse parágrafo. Entre os geômetras alemães, desde o século, deste século, dois nomes acima de tudo são ilustres. Os dois cientistas que fundaram a teoria geral das funções, que foram Weierstrass e Riemann, tá? Para quem não conhece, Weierstrass foi um cara que desenvolveu a base, por exemplo, de funções contínuas. Por exemplo, tem uma função de Weierstrass dado com cosseno e com limitações em relação a somatório, enfim, tem uma parte bem específica aqui. Ele cria uma função com vários bicos, o que significa que ele criou uma função inteiramente contínua, mas em nenhum dos seus pontos é diferenciável. E Riemann, claramente ali, que desenvolveu o cálculo, né? A integral de Riemann, por exemplo, é uma dessas ideias com, né, aproximações, por exemplo, de retângulo, depois você tem o limite. Weierstrass reconduz, ou seja, o Poincaré está falando que esses dois são geômetras, ou seja, eles são seguidos pela intuição. Reconduz tudo a considerações das séries e suas transformações analíticas, para melhor expressar, reduz a análise a uma espécie de prolongamento da aritmética. Pode-se folhear todos os seus livros sem encontrar uma figura. Riemann, ao contrário, invoca imediatamente a geometria em seu auxílio. Cada uma de suas concepções é uma imagem que ninguém pode esquecer, uma vez que tenha compreendido seu significado. Então, o que ele está mostrando que são dois geômetras seguidos pela intuição, só que são tipos diferentes, né? Ou seja, um que é voltado mais para aritmética, né? Por exemplo, ele vai falar mais para frente que a questão de infinitesimal, né? Uma parte infinitesimal, ou pelo menos conjuntos infinitos na época de Cantor, né? O desenvolvimento de conjuntos infinitos. E hoje a gente já tem um desenvolvimento e uma teoria em relação a isso, até mesmo para níveis mais elevados, intelectuais da matemática, conjuntos de Cantor é trivial. Mas, dependendo do matemático, ele vai usar a ferramenta que ele nasce, né? Eu gosto muito que ele usa que o matemático ele não se faz, né? Ninguém faz o matemático, ou uma matemática ele sufocou, ele foi suprimido pela outra, mas sim, ele nasce com uma tendência, né? Então ele já invoca aqui dois geômetras. O Weierstrass já foca em uma coisa mais analítica, transformações analíticas, lineares e etc, até mesmo sequências de Cauchy, e já o Riemann traz sempre figuras.
para desenvolver. Olha que legal, ele faz mais recentemente, o Lee foi intuicionista, e isso poderia ter sido posto em dúvida ao ler seus livros, mas ninguém poderia duvidar depois de conversar com ele, percebia-se imediatamente que ele pensava por imagens, né? Madame Kovaslevsky era lógica. Então, ele, olha só, o Lee, né, que aqui, o Lee foi um grande que foi um grande matemático que desenvolveu, por exemplo, a álgebra de Lie. Então ele continua, né? Então ele fala, os dois tipos de mente são igualmente necessários para o progresso da ciência. Tanto os lógicos quanto os intuicionistas realizaram grandes feitos que os outros não poderiam ter feito. Quem se aventuraria a dizer se preferia que Vargas nunca tivesse escrito ou que nunca tivesse existido um rima? Análise e síntese têm, portanto, ambos seus papéis legítimos, mas é interessante estudar mais de perto na história da ciência a parte que pertence a cada um. Então é muito interessante. Então o Henri Poincaré está trazendo exatamente essa concepção, ou seja, que os dois papéis são muito importantes para a matemática. Os dois papéis são têm que ser reconhecidos, porque ao mesmo tempo mais para frente ele vai discorrer que a lógica ela não traz nada novo, ela apenas prova aquilo que trouxe algo novo, e o que só apenas trouxe algo novo foi a intuição, né? Então ele vai começar. Estranho, se relermos as obras dos antigos, somos tentados a classificá-los todos entre os intuicionistas, e no entanto a natureza é sempre a mesma. É pouco provável que tenha começado nesse a criar mentes devotadas à lógica. Se pudéssemos nos colocar no fluxo de ideias que reinava em sua época, reconheceríamos que muitos dos antigos geômetras eram em tendência analistas. Euclides, por exemplo, erigiu, né? Euclides, ele está falando aqui, por exemplo, da sua grande obra, da sua grande coleção ali de ajuntados de manuscritos da matemática, os elementos, por exemplo, erigiu uma estrutura científica na qual seus contemporâneos não conseguiram encontrar falhas. Nessa vasta construção da qual cada parte, no entanto, se deve à intuição, ainda hoje podemos, sem muito esforço, reconhecer o trabalho de um lógico. O que ele está querendo dizer é que parece que a maioria dos antigos, a gente poderia classificá-los, chamá-los de intuicionistas, que seguiam uma intuição, pelo menos como ele define como geômetra. Só que não posso chamar isso, porque a linguagem lógica ela surgiu a partir do século XIX. Por exemplo, funções, o conceito de função, ou até mesmo quando a gente pega, na maioria das universidades, cálculo 4, que é estudado exatamente essas séries, e essas séries são diferenciáveis, depois a gente integra, a gente trabalha, por exemplo, mais para frente, né, da equação do calor, por exemplo. Então, essas coisas mais para frente que a gente estuda eram conceitos na época totalmente abstratos, né? Leibniz, até Newton estavam mexendo com isso, e eles sabiam o que estavam fazendo, só que não tinha ainda uma definição, um rigor para se trazer. Até porque o início de estudo para uma linguagem foi, de fato, no século XIX, para uma introdução, e hoje tivéssemos uma concepção do que é um conjunto, do que se estrutura um conjunto de, por exemplo, análise real, que a gente apenas aritmetiza, né? A gente traz uma aritmética para partes infinitesimais, né? Ou até mesmo a concepção de limite. Então, a gente pega o limite, a gente traz na concepção e amplia para uma aritmética. Então aqui ele fala, não foram mentes que mudaram, foram as ideias, as mentes intuitivas permaneceram as mesmas, mas seus leitores exigiram delas maiores concessões, ou seja, aqui se intersectasse, ou seja, aqui trouxesse maior rigor naquilo que está se falando, qual espaço está se falando, qual é a função que se fala, qual é o anel em cima efetivamente trabalhado, né? Eu posso até pensar de uma maneira digamos assim, interessante, que se a gente pega a criançada que está ali desde o primeiro ano até o quinto ano, ou no sexto do sétimo, oitavo, que está aprendendo somar, fração, cara, todos estão trabalhando em grupos abelianos em cima de um anel. Tá? Então eu tô trazendo uma imagem, uma concepção intuicionista aqui, tá? Então a gente pode se pensar nisso. Então é muito interessante essa perspicácia de mundo que a gente pode se pensar. Então aqui, continuando, ele fala assim, qual é a causa dessa evolução? Não é difícil encontrar. A intuição não pode nos dar rigor, nem mesmo dar certeza. Isso tem sido cada vez mais reconhecido se temos alguns exemplos. Então sabemos que existem funções contínuas sem derivadas. Nada é mais chocante para a intuição do que essa proposição que nos imposta pela lógica.
né? Então ele traz aqui a concepção, por exemplo, que, como eu disse lá atrás, da função de Weierstrass. Então é muito interessante. Então, ó, como pode a intuição nos enganar neste ponto? É porque quando buscamos imaginar uma curva, não podemos representá-la sem largura. Da mesma forma, quando representamos uma linha reta, a vemos sob a forma de uma faixa retilínea de certa largura. Sabemos muito bem que essas linhas não têm largura. Tentamos imaginá-las cada vez mais estreitas e assim nos aproximar do limite. Assim, o fazemos até certo ponto, mas nunca atingiremos esse limite. Então fica claro que sempre podemos imaginar essas duas faixas estreitas, uma reta, outra curva e uma posição tal que sobrepõe ligeiramente sem se cruzar. Sermos assim levados a menos que sejamos avistados por uma análise rigorosa a concluir que uma curva sempre tem uma tangente. Então, é muito interessante esse desenvolvimento que traz. Por exemplo, eu tomaria como exemplo o princípio de Dirichlet, que sobre o qual se baseiam tantos teoremas da física matemática, hoje estabelecidos por raciocínios muito rigorosos, mas muito longos. Até então, ao contrário, contentávamos com uma demonstração muito sumária. Uma certa integral depende de uma função arbitrária, nunca pode desaparecer. Conclui-se, portanto, que ela deve ter um mínimo. A falha nesse raciocínio nos impressiona imediatamente, visto que usamos o termo abstrato função e estamos familiarizados com todas as singularidades que as funções podem apresentar quando a palavra é entendida no sentido mais geral. Então, o que ele está trazendo é a concepção que, como a lógica, ela pode nos impedir, como a intuição, ela pode nos impedir de ver coisas mais para frente. Então, o que vai nos cautelar na caminhada de chegar no resultado é claramente a lógica. A lógica, ela pode ser, porque a intuição ela pode ser totalmente contraditória. Ela não nos dá certeza. Tá certo? E aí, ele continua aqui. Então, eu vou ler a intuição, portanto, olha lá, não nos dá certeza. É por isso que a evolução teve que acontecer. Vejamos como aconteceu. Ele fala, não demorou para que se percebesse que o rigor não poderia ser introduzido no raciocínio, a menos que primeiro fosse introduzido nas definições. Em sua maioria, os objetos tratados pelos matemáticos eram há muito tempo indefinidos. Suponha-se que fossem conhecidos porque representados por meio dos sentidos ou da imaginação, mas deles se tinha apenas uma imagem rudimentar e não uma ideia precisa sobre o qual o raciocínio pudesse se firmar. Foi aí que os lógicos primeiro tiveram que direcionar os seus esforços. Então, o que ele está tratando aqui é exatamente que antigamente eu não tinha uma concepção de definição do meu objeto. Por isso que o termo de axioma, até mesmo postulados, né? Vocês estão vendo aqui o livro ali atrás, que é dos elementos de Euclides, várias definições que ele traz naquele livro não faz sentido hoje. Por exemplo, o que é um ponto? Né? O ponto pode ser um objeto adimensional. E o que é esse objeto? Então, eu vou ter uma linha de raciocínio de circularidade. E essa circularidade vai ficar rodeando e eu nunca vou definir de fato o meu objeto. Então, o Poincaré traz que eu preciso trazer uma base sólida. Porque em qual caso eu estou? Em qual ambiente eu vou trabalhar? Em qual espaço? Quais são as funções definidas? Eu preciso definir. Então, por isso que uma concepção, por exemplo, de análise foi fundamental nesse sentido. A análise real é importantíssimo, porque eu digo que a análise real, você conhece aonde você está trabalhando. É como se todo o ensino médio, o ensino fundamental, a criançada não sabe onde está trabalhando. É como se eu apenas pego elementos daquele espaço e vou trabalhar, porque nessa concepção restrita que me ensinaram, tá dando certo. Mas até o que ponto isso não dá mais certo? Ou seja, análise real, ou pelo menos análise real 1, análise real 2 em RN, né, ou análise real análise complexa e etc., traz uma concepção de que no que eu estou trabalhando agora. Qual é a concepção? Eu preciso saber essa concepção no que eu estou trabalhando, né? Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu sei aonde eu estou pisando, qual é a minha base de concepção, eu vou poder expandir, eu vou poder avançar. Então, isso aí é fundamental, né? Então, realmente ele traz essa concepção. Então, ele continua. Assim como no caso dos números incomensuráveis, né? Que ele está trazendo aqui são os números irracionais. A vaga ideia de continuidade que devemos à intuição resolveu-se em um complexo sistema de desigualdade referentes a números inteiros. Ou seja, para eu poder, por exemplo, pegar o conceito de limite, né? Para tudo epsilon igual maior que zero, existe um delta e etc, né? Epsilon e delta, eu vou trazer aqui aula de análise. Então, por esse meio, as dificuldades decorrentes da passagem ao limite ou da consideração de infinitesimais são finalmente removidas. Hoje, na análise, restam apenas números inteiros, sistemas finitos ou infinitos de números inteiros unidos por uma rede de relações de igualdade e desigualdade. A matemática, como se costuma dizer, é aritmetizada.
Ele continua aqui. Então, uma primeira questão. Então, ele vai trazer aqui uma série, um pouco de, por exemplo, axiomas, né? Como se dá esse conceito de axiomas, mas eu vou sempre tentar me atentar aqui a coisas mais interessantes que ele traz. Se você quiser depois ler o artigo inteiro, eu vou trazer para não ficar tão grande assim o vídeo. Então ele continua falando, a intuição não se funda necessariamente na evidência dos sentidos. Os sentidos logo se tornariam impotentes. Por exemplo, não podemos representar para nós mesmos um cliágono, né, que seria formado por 1000 ângulos. E no entanto, raciocinamos por intuição sobre polígonos em geral, que inclui o cliágono como um caso particular, ou em outras palavras, como um caso de restrição daquilo que eu chamo de polígono, né? E aqui seria um polígono efetivamente regular, tá? Poderia ser regular, mas o que ele está trazendo que não se funda necessariamente na evidência dos meus sentidos, porque eu posso ter uma concepção de intuição totalmente abstrata. Eu não preciso de um sentido, não preciso de uma emoção para imaginar aquilo. Então a intuição, ela não é impotente. Ela só me traz uma concepção mais geral, né? Por exemplo, se você estuda as séries de Taylor, você vai ver uma representação de funções de seno, funções de cosseno, em forma de funções polinomiais, né? E isso é muito interessante, né? Porque eu consigo trazer que são as famosas funções analíticas. Porque aí eu vou conseguir achar formas de raízes, formas de funções, o quanto ela se estende, como ela se comporta, como ela se parece, e eu posso até mesmo criar um espaço cosentado por isso. Tá? Então isso é muito interessante. Ele continua. Temos então muitos tipos de intuição. Primeiro, o apelo aos sentidos e à imaginação. Depois, a generalização por indução copiada, por assim dizer, dos procedimentos das ciências experimentais. Finalmente, temos a intuição do número puro. Ou seja, ele está falando aqui, temos muito tipo. Primeiro é apelo aos sentidos e à imaginação. Ou seja, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou imaginando. Que eu diria que é um tipo de intuição mais fraca. E depois, o segundo tipo é um tipo de indução copiada, por assim dizer, dos procedimentos das ciências experimentais. Ou seja, tem o primeiro tipo, que é um tipo mais de sentido, imaginação, então, que é um sentido mais restrito de intuição, mais fraco. O outro sentido de intuição seria por algo empírico. Às vezes eu faço um experimento na prática de física ou química, ou apenas estou estudando colisões inelásticas e faço experimentos acerca disso. Então eu vou aguçar minha intuição para imaginar coisas mais generalizadas. Às vezes eu vou pensar satélites batendo em planetas. Isso aí é uma coisa, é por indução, né? Então, se um pensamento N estava ali no início, então para um pensamento N para coisas mais macroscópicas, claramente eu vou raciocinar. E o terceiro é a intuição do número puro, ou seja, que ele está generalizando assim, que eu diria que é a intuição mais pura, mais tendendo para a lógica, de onde surgiu o segundo dos axiomas recém-enunciados, que é capaz de criar o verdadeiro raciocínio matemático. Mostrei acima por meio de exemplos que os dos dois primeiros não podem nos dar certeza, mas quem duvidará seriamente do terceiro, quem duvidará da aritmética? Então, ora, na análise de hoje, quando você quer dar o trabalho de ser rigoroso, não pode haver nada além de silogismos ou apelos a essa intuição do número puro. A única intuição que não pode nos enganar. Pode-se dizer que hoje o rigor absoluto foi alcançado. Então, você percebe que o rigor, até mesmo, a gente tem o instrumento mais puro, que é a lógica, como eu trouxe no meu vídeo passado, mas nós temos até uma intuição pura também, né? Que ele define aqui, ou seja, né, que ele fala do terceiro axioma, né? Se uma reta, o ponto C está em 1 e B, aqui a está um pouco 1 e o ponto D está entre 1, então o ponto D está entre a reta, você pode provar aqui por desigualdade triangular, que é bem exposto, tá? Ou até mesmo por teorema de Pitágoras. Enfim, e então pode-se dizer que o rigor absoluto foi alcançado. Então você percebe que as duas coisas andam juntas, tanto que eu necessito da lógica para a comprovação da minha intuição, só que a intuição, até mesmo a escolha da intuição, é necessariamente pura, que ele define aí. E a intuição pura, ela não é comparada a, por exemplo, a apelos a sentidos, ou até mesmo por indução, eu generalizo essa expansão e nem restringo ela. Eu apenas trabalho com uma intuição pura. Uma intuição que me faz ver de mais longe. Então, a hora que eu vejo mais longe, eu pego esse objeto e jogo para o instrumento chamado lógico, ou pelo menos qualquer instrumento de aritmética, ou pelo menos quando você começa a estudar a concepção mais básica dos axiomas de piano, por exemplo. Certo? Então, continuando. Então,
E fala assim: os filósofos fazem ainda outra objeção. O que se ganha em rigor, dizem eles, perde-se em objetividade. Só se pode ascender ao ideal lógico cortando os laços que o prendem à realidade. A ciência é infalível, mas só pode permanecer assim aprisionando-se em uma torre de marfim, renunciando a toda relação com o mundo externo. Ela deve abandonar esse isolamento quando tenta a mais leve aplicação. O que está dizendo assim? Falou assim, então, se eu ganho mais rigor no meu objeto, vou perder em objetividade. Porque, em outras palavras, é como se eu estivesse no mundo das ideias de Platão. Mas perceba o que o Poincaré vai falar. Por exemplo, procuro mostrar que alguma propriedade pertence a algum objeto cujo conceito me parece a princípio indefinível, porque é intuitivo. A princípio falho ou devo me contentar com provas aproximadas. Finalmente, decido dar ao meu objeto uma definição precisa. Isso me permite estabelecer essa propriedade de maneira irrepreensível. Então, aqui, ela não se desprende a realidade, porque ela é pura. E uma vez que ela é pura, vai me chegar em uma verdade pura também dentro daquele sistema, né? Então eu não posso falar que toda a física mecânica, pelo menos, está errada numa concepção de velocidade de carro, ou pelo menos a forma como o avião percorre o planeta Terra e faz curvas em geodésicas, ou pelo menos a aerodinâmica dele, que eu já vou excluir o fato de que em algum sistema ele possa estar errado. Porque para aquele, dentro daquele sistema, ele acaba sendo efetivamente certo, né? Ele funciona. E isso traz uma concepção. Então você pega até mesmo de relatividade geral, estuda os espaços de Minkowski, por exemplo. Você vai intersectar, por exemplo, no plano complexo. Então você percebe várias intersecções que não necessariamente me veio a ter um sentido, um propósito, mas me veio a atrair uma abstração e, consequentemente, uma intuição pura. Então ele continua dizendo aqui, ó. Ele continua aqui, não é exatamente assim. Ou seja, então dizem os filósofos, ainda resta mostrar que o objeto que corresponde a essa definição é de fato o mesmo que lhe foi dado a conhecer pela intuição, ou então que algum objeto real e concreto, cuja conformidade com sua ideia intuitiva você acredita reconhecer imediatamente corresponde à sua nova definição. Só então você poderia afirmar que ele possui a propriedade em questão. Você apenas deslocou a dificuldade. E aí o que Poincaré fez? Eu ia falar de Descartes. Não é exatamente assim. A dificuldade não foi deslocada, ela foi dividida. A proposição a ser estabelecida era, na realidade, composta de duas verdades diferentes, a princípio indistinguíveis. A primeira era uma verdade matemática e agora está rigorosamente estabelecida. A segunda era uma verdade experimental. Somente a experiência pode nos ensinar que algum objeto real e concreto corresponde ou não a alguma definição abstrata. E essa segunda verdade não é matematicamente demonstrável, mas não pode ser, assim como não pode as leis empíricas das ciências físicas naturais. Seria irracional demais pedir. Então, é por isso que a primeira verdade, a verdade matemática, ela é a verdade. E essa verdade matemática está agora rigorosamente estabelecida pelo instrumento chamado lógica, tá certo? Ele fala, bem, não é um grande avanço ter distinguido ou por muito tempo foi realmente confundido. Isso significa que nada resta dessa objeção dos filósofos. Não pretendo dizer isso. Ao se tornar rigorosa, a ciência matemática assume um caráter tão artificial que impressiona a todos. Ela esquece suas origens históricas, vemos como as questões podem ser respondidas, não vemos mais como e por que elas são colocadas ali. Apenas questões são respondidas. E de fato, uma coisa que eu mais tento buscar em qualquer artigo ou que eu escrevo, até mesmo teoremas ou conjecturas estão apostos, por que ele está ali? Qual o objetivo? O que isso implicaria? Porque, de fato, eu concordo que tem ideias que são simplesmente as ideias. E, às vezes, o matemático, às vezes não, a maioria das vezes, o matemático puro, ele pensa numa abstração que não é nada aplicacional em relação ao mundo real. E nem mesmo empírico, e nem mesmo observacional. Apenas uma forma de se pensar. Eu mesmo estava um dia pensando e falou, por que a inversa de uma função não poderia ser 1 sobre f de x? E aí, eu fui pesquisar a respeito e tem um artigo na SBM, na revista de toda a matemática, acho que é da SBM, que fala sobre polinômios tropicais, que vai existir, por exemplo, esse conceito. Não esse conceito, mas existe um artigo disso e existe algo a mais de polinômios tropicais, que existe o que em relação a eles? A diferença é que a soma que a gente conhece hoje é a multiplicação lá.
Então, o que seria esses tipos de objetos naquele espaço tangente e como seria a definição de uma álgebra? Pelo menos o que ele se aproxima daquilo que nós temos como base hoje, adotado como axioma, um corpo ordenado completo em Rn. Então, assim, são essas concepções que a gente tem que trazer. E ele fala, isso nos mostra que a lógica não basta, que a ciência da demonstração, né? Eu pulei aqui um pouquinho, né? Não é toda ciência e que a intuição deve manter seu papel como complemento, é dizer, como contrapeso ou antídoto da lógica, porque a lógica não vai surgir nada de novo, ela apenas vai ser uma ferramenta usada para provar se a intuição pura efetivamente está certa. Ele continua, já tive ocasião de insistir no lugar que a intuição deve ocupar no ensino das ciências matemáticas. Sem ela, as mentes jovens não poderiam começar a compreender a matemática. Não poderiam aprender a amá-la e veriam nela apenas uma vã logomíquia. Acima de tudo, sem intuição, eles jamais seriam capazes de aplicar matemática. Mas agora, antes de tudo, desejo falar sobre o papel da intuição na própria ciência. Se ela é útil para o estudante, é ainda mais útil para o cientista criativo. Então, é isso que a gente está trazendo. Agora ele vai trazer, de fato, a concepção dessa importância da intuição, do entendimento, porque é uma concepção não só de imagem, não só de figura, mas de, principalmente, é um passo a mais de abstração, porque o nível de abstração, ele vai descrever a maturidade do conhecimento daquele jovem. O quanto ele está avançando no conhecimento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, por exemplo, eu li já o Teorema de Fermat, né, que é um teorema que foi posto há anos, né, e Andrew Ryders que resolveu. Imagina a caminhada dele para esse amadurecimento, né, não usou a lógica, mas primordialmente a intuição. Porque se eu preciso de uma ferramenta a mais para resolver uma conjectura, eu necessito de uma intuição. Eu necessito de um entendimento a mais, de uma ferramenta a mais. E quem vai me dar essa ferramenta a mais? Exatamente a intuição. Tá? Então, eu vou continuar aqui. Ele fala assim. Deixa eu ver assim. Olha lá, a análise pura põe à nossa disposição uma infinidade de procedimentos cuja infalibilidade ela garante, abre-nos 1000 caminhos diferentes, nos quais podemos embarcar com toda confiança. Temos a certeza de que não encontraremos obstáculos, porque dentro daquele objeto que eu defini como análise pura, lógica pura, ela se define e ela é estrita pelo teorema estrito. Mas de todos esses caminhos, qual nos levará mais rapidamente ao nosso objetivo? Quem nos dirá qual escolher? Precisamos de uma faculdade que nos faça ver o fim de longe. E a intuição é essa faculdade. Ela é necessária ao explorador para escolher sua rota. Não é o menos para aquele que segue seu rastro e quer saber por que escolheu. E isso aqui entra num conceito bem interessante. Se você estiver presente em uma partida de xadrez, não bastará apenas para a compreensão do jogo conhecer as regras de movimentação das peças. Isso apenas permitirá que você reconheça que cada movimento foi feito em conformidade com essas regras. E esse conhecimento terá, na verdade, muito pouco valor. No entanto, é isso que o leitor de um livro de matemática faria se fosse apenas um lógico. Entender o jogo é uma questão completamente diferente. É saber por que o jogador move esta peça e não aquela outra, que ele poderia ter movido sem violar as regras do jogo, e perceber que a razão interior que faz dessa série de movimentos sucessivos uma espécie de todo organizado. Essa faculdade é ainda mais necessária para o próprio jogador. Isto é, para o inventor. Isso é muito interessante. Então, a concepção da partida, por exemplo, do xadrez, né? Você estudar um pouco de probabilidades, quantas partidas, quantos jogos são possíveis e de movimentos de cada jogo são possíveis de probabilidade e de eventos que poderiam acontecer, é muito grande essa probabilidade. Claramente levando para um espaço amostral equiprovável. E quando ele traz aqui, o lógico, ele vai apenas falar assim, eu estou compreendendo o jogo e qual é a função de cada peça. Só que eu entender por que aquela peça foi movimentada e não aquela, isso aí vai me trazer intuição. E a intuição vai entrar paralelamente junto com a lógica, até ao ponto de se intersectar. Porque a hora que se intersecta é justamente a hora do ponto que eu quero provar aquilo que eu estou pensando, provar aquilo que eu estou imaginando na minha intuição pura. Tá? Isso é muito interessante. Ele continua.
deixaremos essa comparação de lado e voltemos à matemática. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com a ideia de função contínua. No início era apenas uma imagem sensível, por exemplo, a de uma marca contínua traçada pelo giz a um quadro negro. Depois tornou-se pouco a pouco mais refinada em pouco tempo. Foi usada para construir um complexo sistema de desigualdades que reproduzia, por assim dizer, todas as linhas da imagem original. Essa construção foi concluída, a centralização do arco, por assim dizer, foi removida aquela representação rudimentar que temporariamente servirá de suporte, depois se tornou inútil, foi rejeitada, restou apenas a própria construção, irrepreensível aos olhos do lógico. E, no entanto, se a imagem primitiva tivesse desaparecido completamente de nossa lembrança, como poderíamos adivinhar por que capricho todas essas desigualdades foram erguidas dessa maneira, umas sobre as outras? Então, foi de fato o ato foi a intuição, e a potência foi de fato o resultado da intuição. Só que esse processo para a potência e o resultado final se passou pelo instrumento lógica, pelo instrumento ali que, em outras palavras, dos analistas. Tá? Então ele usa mais uma comparação. Então ele fala que assim, a lógica e a intuição têm cada uma seu papel necessário, cada uma é indispensável. A lógica, a única que pode dar certeza, é o instrumento da demonstração. A intuição, ela é um instrumento da invenção. Eu diria até mais, não é só apenas o instrumento da invenção, mas um instrumento da criação, da criatividade. Eu vou trazer a criatividade. Né? Até porque tem até mesmo um matemático que falou, se você não descobriu nada até certa idade, pode ter certeza que não vai imaginar nada, por conta da arte de você criar, de você ter a criação, a invenção, a criatividade. Isso eleva até mesmo os olhos um pouco tangenciando humanas a arte. Então, por isso que eu digo que não é nunca tarde, eu digo isso até mesmo, né? Eu tô falando propriamente dito aqui com um matemático. Né, de um teorema, de uma conjectura, nunca é tarde para o desenvolvimento de uma criação de uma nova área. O problema que acontece é que muitas das vezes nos limitamos àquilo que já temos. De vez da gente pegar e desenvolver e pensar com outros olhos. E às vezes esses olhos, olhar com outros pontos de vista, seriam pontos de vista muitas das vezes muito mais fáceis, muito mais interpretativos, jeitos novos de se olhar. Então, de fato, essa concepção trazer, essa concepção é muito importante, porque muitas das vezes nós vemos uma ferramenta e achamos que essa ferramenta é absoluta para aquele sistema. E tá bom, às vezes, do jeito que tá, mas embora, se você pode resolver um outro jeito, por que não ter uma outra ferramenta em questão, que é a intuição, e quem vai nos dar essa ferramenta é a intuição. É a intuição que traz a invenção, é o que traz a criação. Então, creio que já estamos acabando, e o que vai dizer aqui, mas no momento de formular essa conclusão, sou tomado por escrúpulos. Não existe distinguir dois tipos de mentes matemáticas. Uma de lógicos e analistas, as outras de intuicionistas de geômetra. Bem, os analistas também foram inventores. Os nomes que acabei de citar tornam desnecessária a minha insistência nisso. Então, é óbvio que existe essa separação, mas sempre tem um desenvolvimento mais voltado para aquilo, tá certo? Vamos dizer, um matemático que é mais voltado efetivamente para alguma área. E ele continua aqui. Além disso, você acha que eles sempre marcharam passo a passo sem visão do objetivo que desejavam atingir? Eles devem ter adivinhado o caminho que os levaria até lá. E para isso, precisavam de um guia. Esse guia é, em primeiro lugar, a analogia. Por exemplo, um dos métodos de demonstração caros aos analistas é aquele baseado no emprego de funções dominantes. Sabemos que ele já serviu para resolver uma infinidade de problemas, em que consiste, então, o papel do inventor que deseja aplicá-lo a um novo problema. De início, ele deve reconhecer a analogia dessa questão com aquelas que já foram resolvidas por esse método. Então, deve perceber de que maneira essa nova questão difere das outras e daí deduzir as modificações necessárias para aplicar o método. Exatamente. Né? Uma concepção muito básica na qual nós pensamos aqui é, de fato, você trazer a física clássica, a física mecânica, a física newtoniana, e aí é uma física que funciona dentro daquele espaço para partículas suficientemente grandes que não chegam a ser um próton. Só que quando eu trabalho com partículas microscópicas, subatômicas, eu já tenho que mexer com uma outra física. Só que não é uma física muito diferente, mas uma física que já tinha. Só foi
modificada. Qual é a modificação necessária? Porque é um raciocínio de analogia. Ou seja, tem até mesmo algo que Descartes fala, que a gente nunca vai resolver um problema grande direto. A gente vai cortando ele em pedaços. A gente vai reduzir ele, restringir ele a um problema mais simples. Por exemplo, de vez eu resolver um problema de dimensão R4, eu posso resolver um problema de dimensão R1. Qual seria esse mesmo problema em uma dimensão menor? Qual seria esse mesmo problema para um observador nesse inercial relativo muito mais abrangente, muito mais fácil? Ou pelo menos para um exemplo de massa que não muda, massa que não existe massa relativística. Ou pelo menos não estou mexendo num espaço que é inteiramente irregular, que tem vários pontos críticos. Por isso que, por exemplo, a gente começa com análise real 1, que a gente está trabalhando com R1. Tá? A gente está trabalhando não com derivadas parciais e vai expandindo essa ideia. Até porque tem até mesmo uma concepção diferente de integral não, derivadas parciais, que tem outras definições, mas as que nós mais estudamos é a mais trivial possível, e até mesmo nós separamos em partes, até mesmo a gente depois tem um campo que define esse campo vetorial, que é o gradiente, enfim. Essas coisas. Então ele fala, mas como se percebem essas analogias e essas diferenças? No exemplo que acabamos de citar, elas são quase sempre evidentes, mas eu poderia ter encontrado outros onde estariam muito mais profundamente ocultas. Muitas vezes uma penetração muito incomum é necessária para a sua descoberta. Olha lá, uma penetração muito incomum. Os analistas, para não deixarem escapar essas analogias ocultas, isso é, para serem inventores, devem, sem o auxílio dos sentidos e da imaginação, ter uma noção direta do que constitui a unidade de um raciocínio, porque constitui, por assim dizer, sua alma e a sua vida mais íntima. É muito interessante, né? Então ele até mesmo continua. É a intuição do número puro, a das formas lógicas puras que ilumina e dirige aqueles que chamamos de analistas. É isso que os capacita não apenas a demonstrar, mas também a inventar. Por meio dela, percebem de real alcance o plano geral de um edifício lógico, e isso também sem que os sentidos pareçam intervir. Ao rejeitar o auxílio da imaginação, que como vimos nem sempre é infalível, podem avançar sem medo de se enganar. Felizes, portanto, aqueles que podem prescindir desse auxílio, devemos admirá-los, mas como são raros. Enfim, e ele continua ali, né? Eu não vou terminar aqui de ler, praticamente chegamos aqui no final. Então, o que eu quis trazer é justamente essa concepção, essa diferenciação que se traz entre a intuição, e não só a intuição, mas a lógica, tá? Para que nós possamos pensar, né? Então, é muito interessante, né? Eu vou trazer outros artigos aqui mais pra frente aqui no canal, pra gente falar mais sobre a respeito. Então hoje foi mais focadamente em intuição lógica. Leia, tá? O artigo que eu vou deixar aqui no card, eu acho muito importante, para você ter um maior auxílio. E no próximo vídeo eu vou trazer uma demonstração de um teorema. Eu já vou dar a dica, o teorema de Adams, tá? Vou trazer aqui, a gente vai expandir um pouquinho o que seria uma estrutura complexa, o que seria os quaternos, os octônios e até mesmo a expansão disso. E vocês vão ver que tem uma junção com o colchete de Lie. Enfim, mais pra frente eu vou trazer isso aqui no canal. É isso aí, senhores.